Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, referente à aula 16, que fala sobre ligações covalentes, que estão presentes na página 350 e 351 da apostila de vocês, ok? Então, vamos começar com o primeiro exercício, tá? Então, ele já começa falando o seguinte, consultando a tabela periódica. Então, eu estou em mãos aqui com a minha ferramenta, a tabela periódica, certo? E com o auxílio dela, nós vamos resolver as atividades, ok? Então, consultando a tabela, descubra qual a família que pertence aos elementos abaixo e represente seus elétrons na camada de valência. Então, o primeiro elemento que ele representa aqui, ele dá até como exemplo, é o elemento cloro, tá? Então, ele fala que o cloro pertence, ao grupo 17 ou família 7A, como nós podemos comprovar aqui olhando na nossa tabela, o cloro pertencente à família 7A ou grupo 17, certo? E isso, se ele está na família 7A, significa que esse elemento contém 7 elétrons na sua camada de valência, Como nós podemos observar aqui, na distribuição já presente na minha tabela, tá? Então, esse elemento contém 7 elétrons na camada de valência, que é o que a gente consegue observar aqui, certo? Então, aqui, nós podemos ver que está descrito, família 17, grupo 7A, e o cloro como sendo o elemento com 7 elétrons na camada de valência, ok? O próximo elemento que ele pede para nós avaliarmos é o carbono. Então, se nós olharmos lá na tabela periódica mais uma vez, o elemento carbono, que é esse elemento azulzinho aqui, ele está localizado em qual família? Ele está localizado lá na família 4, Família 4 ou grupo 14. Isso significa que esse elemento tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, como que vai ficar a representação desse elemento? Então, esse elemento vai ficar lá, grupo 14 ou família 4A, certo? E o carbono contendo, 4 elétrons na sua camada de valência, tá? Vocês podem representar ele mais disperso, pode representar mais justinho, se o espaço de vocês for menor, certo? Nitrogênio tá lá naquela mesma região da tabela, certo? Então, aqui no nitrogênio nós temos, que o nitrogênio é pertencente ao grupo 15 ou família 5A. Isso significa que esse elemento tem quantos elétrons na camada de valência? 5 elétrons. Então, na hora de representar, grupo 15 ou 5A e o nitrogênio contendo 5 elétrons na camada de valência. Oxigênio, também naquela mesma região. Olha lá o oxigênio, O oxigênio pertencente à família 6A ou grupo 16, certo? Significa, então, que o oxigênio, que está lá no grupo 16 ou família 6A, contém quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons em sua camada de valência, certo? Olha o foco, professora. E o iodo, O iodo também naquela mesma região, só que um pouquinho mais para baixo, O iodo está aqui embaixo na tabela, certo? O iodo está presente, no grupo 17, certo? Ou família 7A, tá? Então, na hora de representarmos o iodo lá na tabela, nós temos que ele está presente no grupo 17 ou família 7A. E a representação? Se ele está na família 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elétrons, ok? No segundo exercício ele fala o seguinte: represente as fórmulas eletrônicas e estruturais, mais simples obtidas a partir da combinação entre os elementos apresentados na primeira coluna, tá? Então, os elementos estão aqui, ele quer que a gente represente a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, tá? Para isso, a gente precisa saber o que é a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. A fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis,
certo? Vou indicar aqui, ó. Lewis. Na fórmula de Lewis, ele representa, né, os elétrons se intercomunicando ali entre os átomos, né, esse compartilhamento de elétrons no caso da ligação covalente, certo? E na fórmula estrutural, a gente já não representa todos os elétrons, mas sim as ligações, certo? E cada ligação, né, cada elétron a gente pode representar com uma bolinha ou um xizinho, tá? E cada ligação a gente vai representar com um tracinho. Se a ligação for dupla, 2 tracinhos. E se a ligação for tripla, 3 tracinhos, certo? Então, os primeiros elementos aqui, ó, são 2 iodos. Iodo ligado a iodo, certo? Isso significa que a gente tem que representar uma molécula, né, contendo esses 2 elementos. Então, na representação, nós teremos aqui, né, iodo, com quantos elétrons que a gente tinha visto no último exercício? 7 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ligado com outro iodo, que também tem 7 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, aqui, ó, nós temos o compartilhamento de elétrons. E a fórmula estrutural desse iodo? O iodo 2, né, vai ser iodo, tá fazendo quantos compartilhamentos? Um compartilhamento. Então, uma ligação simples com outro iodo, certo? Oxigênios, oxigênio e oxigênio, vai formar o nosso famoso gás oxigênio. Então, nós teremos aqui, ó, o oxigênio, que tem quantos elétrons na última camada? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ligado com outro oxigênio que também tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha aqui, ó, já formamos um compartilhamento duplo. Isso significa que lá na fórmula estrutural, nós vamos representar uma ligação dupla entre os oxigênios, certo? Agora aqui, ó, nitrogênio e nitrogênio. O nitrogênio é um elemento que a gente viu que tem 5 elétrons na camada de valência. Então, a gente pode representar assim. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro nitrogênio também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó, aparecendo o compartilhamento triplo, certo? E aqui, então, ó, nós vamos representar uma ligação tripla entre os 2 nitrogênios. E por fim, o carbono, né, ligado ao cloro, certo? Só que não tá falando quanto de cada, né? Só tá falando carbono e cloro, tá? Para essa representação, é claro que a gente vai ter que aumentar a quantidade dos elementos envolvidos. Por quê? O que a gente fez aqui, ó, nas 3 moléculas anteriores? O objetivo de fazer o compartilhamento de elétrons, assim como o objetivo de qualquer ligação química, é o quê? Completar o octeto, tá? Então, dá uma olhada no elemento de iodo aqui, ó. Antes ele tinha 7 elétrons, certo? Compartilhando esse aqui com outro iodo, ele acaba tendo 8 elétrons. A mesma coisa para o iodo da frente, tá? Ele tinha 7 elétrons sozinho, compartilhando esse fica emprestado para ele por um momento e ele acaba tendo 8 elétrons. Olha os oxigênios, tinham 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhou mais 2, 6 com 2, 8. Nitrogênios, tinham 5, 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhou mais 3 do outro nitrogênio, completou o octeto, certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós também vamos completar o octeto, tá? Mas de quem, né? De todas as moléculas e de todos os átomos envolvidos na molécula. E como que essa molécula vai ficar, tá? Eu sei que o carbono é um elemento que tem 4 elétrons na sua camada de valência, certo? E que cada cloro contém 7 elétrons. Vamos colocar o cloro aqui, ó. Tem 7 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Significa que cada cloro precisa de um único compartilhamento para completar o octeto. Só que o carbono, ó, precisa de 4. Então, quantos elementos de cada a gente vai precisar? Então, para cada um carbono, né, eu vou precisar de 4 cloros. Então, aqui, ó, gerei um compartilhamento carbono-cloro. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Então,
vai se aproximar um outro cloro que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, gerou outro compartilhamento. Aqui outro cloro que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, outro compartilhamento. E aqui um outro cloro que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elétrons. Então, com um carbono central, né, nós colocamos os cloros, né, as suas extremidades, e nós geramos, então, o compartilhamento, gerando o octeto em todos os átomos, certo? A representação da fórmula estrutural é só desligar, né, retirar os elétrons daqui e fazer as ligações, né, na forma de tracinhos. Então, o carbono vai ficar na sua posição central, ligado de forma simples a 4 cloros nas extremidades, ok? Seguindo, então, para o terceiro e último exercício, nós temos que muitas substâncias conhecidas são formadas por hidrogênio e algum outro elemento. Entre elas, né, podemos destacar água, amônia, metano, cloreto de hidrogênio, dos que são citados. Monte a molécula eletrônica, né, a fórmula eletrônica e estrutural das moléculas mencionadas, tá? Então, ele mencionou as moléculas ali, água, mencionou metano, amônia e o cloreto de hidrogênio, tá? Inclusive, está na respectiva ordem, certo? Então, para a gente completar, né, a gente vai linha a linha completando as informações que estão faltando. Então, a primeira linha, a fórmula eletrônica representada é um oxigênio com 2 compartilhamentos de hidrogênio. E a fórmula estrutural, mais uma vez, um oxigênio com 2 ligações simples, né, covalentes com hidrogênio, tá? Essa molécula tem quantos átomos de cada? Quantos hidrogênios? 2. E quantos oxigênios? 1. Então, escrevendo, né, a substância, nós temos o H2O, que nada mais é do que a água, certo? A terceira estrutura, nós só temos a fórmula estrutural, tá? Se a fórmula estrutural está compartilhando 3 ligações simples com os hidrogênios, significa que esse nitrogênio está numa posição central, onde ele tem os seus 5 elétrons na camada de valência, e cada um desses elétrons está fazendo um compartilhamento simples com um hidrogênio, que só tem um elétron na sua camada de valência, certo? Então, nós chegamos a essa estrutura eletrônica, ok? Essa molécula tem quantos elementos de cada? Quantos nitrogênios? 1. Quantos hidrogênios? 3. Então, esse é o NH3, que é a amônia, ok? Aqui ela já dá só a molécula para a gente construir a estrutura eletrônica e a fórmula estrutural, tá? Então, construindo a estrutura eletrônica, temos o quê? Então, nós temos um carbono, certo? E 4 hidrogênios. Eu sei que esse carbono tem 4 elétrons na última camada. E cada hidrogênio tem um elétron. Ou seja, cada elétron do carbono vai fazer um compartilhamento simples com cada hidrogênio, onde nós temos a formação dessa estrutura. Retirando todos os elétrons e representando só as ligações, nós temos o carbono central fazendo 4 ligações simples com hidrogênios. E por fim, nós temos aqui o HCl, né? O HCl é composto por hidrogênio e cloro. O hidrogênio, eu sei que é um elemento que só tem um elétron na sua camada de valência. E o cloro já é um elemento que tem, 7 elétrons em sua camada de valência. Significa, que um cloro vai se ligar a um hidrogênio, certo? Completa o octeto do cloro. O hidrogênio, como não consegue completar 8, ele fica mais próximo, né, do primeiro gás nobre, que é o hélio, que tem 2 elétrons. Então, o hidrogênio ficou com 2 elétrons, ficou estável. O cloro tem que ficar com 8, tá? Então, formou aqui a estrutura eletrônica. A fórmula estrutural, né, é só a representação da ligação simples que acontece entre o hidrogênio e o cloro. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida podem contar comigo.